Pode dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós estamos na casa de Deus, juntos para adorarmos ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou pedir para que alguém apague aquele refletor lá de fora. Está ofuscando aqui para dentro. Bem, isso. Obrigado. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 3. Glória ao nome de Jesus. Bênção. Quero falar que a pastora está bem, né? Bem mal? Não, está bem. Ela está bem. Glória a Deus. Ela só tem que fazer repouso por alguns dias, né? Então ela vai ter que fazer o resguardo ali. Mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Louvado seja Deus, né? Eu fiquei na expectativa que ia nascer uma nenenzinha e não nasceu. Glória a Deus. Saiu uma vesícula. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. O tema da palavra nessa noite é o despertar de uma geração. O despertar de uma geração. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus não havia se apagado. Repita após mim: a lâmpada de Deus não havia se apagado. Diga: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volta a deitar-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. E o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volta a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Ele percebeu. Diga comigo: Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vai, deita-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pai querido e eterno, estamos aqui diante da tua palavra e pedimos a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo
Deus, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, tira tudo aquilo que resiste à tua palavra, tudo aquilo que nos impede de nos posicionarmos diante da palavra que o Senhor irá ministrar, diante da palavra que nos será revelada, diante, Senhor, do espelho que será colocado diante de nós. Aleluia. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser transformados, nós possamos, Senhor, ser iluminados, possamos ser despertados e fortalecidos pela palavra do Senhor, pois a tua palavra é apta para exortar, edificar e consolar. Então, Deus, seja a exortação, seja a edificação ou consolação, que a tua palavra ela possa produzir o efeito pela qual ela será liberada. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, tira a apatia do nosso coração. Senhor, fala conosco. Nós queremos, Senhor, ser uma geração que te ouve. Nós queremos, Senhor, ser uma igreja que te ouve, e não apenas se ouve, mas se posiciona diante da sua palavra. Fala conosco, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Como já foi dito aqui, o tema da mensagem é o despertar de uma geração. O despertar de uma geração. Eu creio que Deus, Ele deseja despertar os seus filhos. Deus deseja despertar a sua igreja. A palavra de Deus diz em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos e o Senhor te esclarecerá. O sono na Bíblia é um sinal de frieza e de apatia espiritual, muitas das vezes. Bem verdade é que o sono também é um simbolismo de alguém que partiu e está já passou pela experiência da morte. A palavra de Deus diz que quando Lázaro morreu, Jesus disse: eu vou lá despertá-lo, porque Lázaro estava morto, mas Jesus chegou depois de 4 dias e realizou um grande milagre de trazer Lázaro de volta à vida. Então eu quero que você compreenda que o sono na Bíblia fala de apostasia, fala de esfriamento. O sono na Bíblia fala de uma falta de preparação. O sono na Bíblia fala a respeito de um esfriamento espiritual. Tanto que a palavra de Deus diz em Mateus 25 que na parábola das 10 virgens, Jesus ele diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, loucas, imprudentes, insensatas. Mas a palavra de Deus diz que, demorando-se o noivo, todas cochilaram e dormiram. Mas quando é por volta da meia-noite, ouve-se um grito, e nesse grito alguém está dizendo: aí vem o noivo está voltando, o noivo está chegando, o noivo está chegando, preparem-se, o noivo está chegando. E nesse alvoroço, as 10 se despertaram, mas diz a palavra de Deus que apenas 5 estavam preparadas para aquele encontro. Elas estavam com reserva de azeite na lâmpada. As demais pediram para que as que tinham reserva de azeite lhes ajudassem, mas elas disseram: não seja o caso de faltar para mim, para ti, antes vai e compra o azeite. E nessa busca pelo azeite, na última hora, de não ter se preparado, de não estar devidamente preparada, elas perderam o encontro com o noivo. E diz a palavra de Deus que elas ficaram para fora da noite
debaixo de uma sonolência e de uma falta de preparação, começaram a bater e dizendo: abra-se a porta para nós. E o noivo disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós podemos perceber que o sono é algo perigoso. A falta de vigilância é um grande problema. Jesus disse que nós precisamos estar atentos, vigiai e orai. Então, há uma advertência da parte do Senhor para nós nessa noite, que a gente desperte do nosso sono. Como diz em Efésios, que já foi mencionado aqui, Efésios 5,14: desperta, ó tu que dorme. Quando nós dormimos, nós perdemos a maior parte da nossa vida. Nós perdemos momentos preciosos. E nós não podemos estar cochilando. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar devidamente acordados, despertados pelo Senhor. Nós precisamos estar despertados por Deus. Nós podemos perceber que a indicação de Eli, a palavra de Deus fala que Eli era um sacerdote que já não enxergava bem, não tinha uma visão. A palavra de Deus era rara, as visões não eram frequentes, Deus não se manifestava, Deus não falava. Eli fazia a vista grossa aos pecados dos seus filhos. A palavra de Deus diz que Ofni e Finéias, eles praticavam toda sorte de coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Imagine você, a palavra de Deus diz que esses homens, eles eram chamados filhos de Belial, filhos de demônios. Eles eram considerados endemoniados, perturbados. E a palavra de Deus fala que esses homens, eles praticavam atos imorais na porta do templo. Eles não tinham mais respeito, não tinham uma vida consagrada. Além disso, eles se apropriavam do principal das ofertas. As ofertas que eram oferecidas a Deus, eles se apropriavam do principal. Havia um princípio espiritual na oferta, e na oferta, a oferta ela deveria ser queimada. A carne era colocada em uma espécie de uma churrasqueira, onde a gordura daquela oferta ela era queimada e subia como primícia ao Senhor, subia como aroma suave e agradável ao Senhor. A primeira parte era do Senhor. Então, depois que ela estava queimada, uma parte era destinada aos ministros que ministravam no altar, e a outra parte era ministrada à família que havia oferecido a oferta no altar. A primeira parte era do Senhor, a outra parte era dividida depois de queimado, oferecido ao sacerdote e às famílias que ofereciam a oferta no altar. Mas a palavra de Deus diz que Ofni e Finéias, eles praticavam o que era mal aos olhos do Senhor. Antes de oferecerem a oferta queimada, eles enfiavam um garfo de
sacerdotes, de reis e sacerdotes. A palavra de Deus vai dizer lá para o povo de Israel: se vocês atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tende o cuidado de cumprir tudo que nela está escrito, então vocês serão para mim a minha propriedade particular. Vós sereis uma nação de sacerdotes. Mas já isso na antiga aliança, na nova aliança, a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Levante a sua mão para cima, diga assim: eu sou um sacerdote. Há uma falsa ideia de que ministro e sacerdote é somente aqueles que ministram em cima do altar. Isso é uma ideia do clero, de que somente alguns são escolhidos. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Na nova aliança é defendido o quê? Que todos são sacerdotes, reis e sacerdotes. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse que Ele constituiu para si um reino de reis e sacerdotes. Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado e diga para ele: você é rei e sacerdote. Se é uma mulher, diga que você é uma rainha, amém, irmão? Uma rainha do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós somos uma geração de reis e sacerdotes. Isso significa que nós fomos plantados por Deus aqui nessa terra para governar como reis, governar nessa terra como reis, mas também para sermos representantes de Deus na terra, representarmos o homem diante do Senhor e representarmos Deus diante dos homens, como sacerdotes. Diga aleluia. Levante a sua mão para cima e diga assim: hoje eu tenho a compreensão que Deus me levantou para ser um ministro, para ser um sacerdote. Amém, irmão? E como ministro, nós somos responsáveis por mantermos acesa a chama da presença de Deus e a chama aonde é oferecido o sacrifício. A chama onde ficava a presença de Deus era o candelabro, aquela haste com 7 lâmpadas, aonde estava a presença do Senhor. Agora o altar era o lugar onde era oferecido o sacrifício. Pela manhã era removida a cinza, mantinha-se acesa a chama do holocausto, do sacrifício, para que novos sacrifícios fossem apresentados a Deus. E como sacerdotes, isso aqui nos reporta a nossa adoração a Deus, o nosso culto a Deus. Adoração na Bíblia nunca foi uma expressão apenas de louvor e adoração. Nós, quando falamos a respeito de adoração, nós associamos a adoração à música, mas existe na palavra de Deus a lei da primeira menção, e a primeira menção onde é falado a respeito de adoração é quando Abraão vai sacrificar Isaque no Monte Moriá. Deus pede para ele oferecer o seu filho como sacrifício, e ele fala para os seus servos: eu e o menino vamos ali em cima adorar e depois voltaremos. Então, pela lei da primeira menção, a primeira vez que a palavra adoração é mencionada, se reporta ao sacrifício. Isso me faz lembrar também de Romanos capítulo 12, no qual o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: ofereçamos a Deus a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia.
nossa adoração não é carregada de sacrifício, para Deus não resolve, para Deus não tem valor. Para Deus o que tem valor é oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, quando você entender que o seu chamado, aquilo que você faz na casa de Deus, envolve renúncia, envolve cruz, envolve negar-se a si mesmo, então aí você começa a expressar adoração a Deus. Porque tem muita gente que acha que chamado, fazer as coisas para Deus, tem a ver em fazer aquilo que gosta, quando quer, como quer, a hora que quer. Não é assim. Nós precisamos entender que existe uma responsabilidade. Nós, como sacerdotes, Deus está querendo despertar uma geração que vai ser uma geração de sacerdotes, de profetas e de reis. Glória a Deus. Gente que tenha uma mentalidade nova, não gente que tenha uma mentalidade consumista. Nós pensamos assim: eu vou num culto para receber as bênçãos de Deus. Meu irmão, culto nunca foi lugar para receber. Culto sempre foi lugar para sacrificar, para colocar, para se doar, para se entregar. Meu irmão, culto a Deus não é lugar para você vir para receber. Pastor, mas quando eu venho no culto, Deus me abençoa, Deus fala comigo. É evidente, Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai derramar da sua glória, Deus ele vai derramar do seu poder, das suas bênçãos. Mas nós precisamos entender que quando a gente sai de casa, a gente sai para oferecer um sacrifício de louvor a Deus. Então, se você saiu da sua casa para adorar a Deus, levante a sua mão e comece a adorá-lo. Comece a oferecer a sua adoração. Você é um sacerdote, você é um ministro de Deus. Então ofereça um culto agradável ao Senhor. Para de querer ficar se poupando. Tem gente que fica se poupando o tempo todo, não quer levantar a mão, não quer adorar, não quer erguer a voz, não quer encostar a voz. Eu estou meio cansado hoje. Meu irmão, sempre está cansado, está sempre com sono, está sempre com uma indisposição espiritual. Desperta, ó tu que dorme. Deus vai despertar uma geração de sacerdotes, de reis e profetas. Pastor, mas eu não tenho mais disposição. Então eu tenho uma triste notícia: talvez você vai ser substituído pela geração de Samuel. Porque Deus está farto com a geração de Eli. Deus não suporta mais a geração de Eli. Mas isso é bíblico? Claro que é. Porque não és quente nem frio, és morno. Estou a ponto de vomitar-te. Deus não suporta crente morno. Porque qual é o problema do crente morno? O crente morno não é o frio que está esquentando, é o quente que esfriou. É o quente que esfriou. Quem gosta de tomar café morno? Ninguém. Todo mundo gosta do café fervendo, porque o café quente é o bom. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado e diga assim: nem o mundo gosta do que é morno. Já tomou água morna? Dá vontade de vomitar, né?
espiritual, mas ele não estava vivendo um esfriamento espiritual. Aleluia. Olhe aí para o seu irmão que está aí do seu lado e diga assim: você pode ser até gelado. Eu estou queimando, diga isso para ele. Eu vou queimar. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu irmão, não interessa o meio onde você está. Não use argumentos porque o outro esfriou, o outro desanimou, o outro não está bem, a fé se apagou, para justificar o seu esfriamento. O esfriamento de Ofni, Finéias e de Eli não impediu de Samuel ser despertado e ouvir a voz do Senhor. Eu profetizo que você vai viver um despertamento espiritual. Eu profetizo que nessa noite Deus vai te erguer. Eu profetizo que nessa noite, não importa quem esteja frio do seu lado, o seu coração vai queimar na presença do Senhor, em nome de Jesus. As 5 virgens prudentes, o fogo delas não se apagou por causa que outras 5 haviam se apagado. Não tinham reserva de azeite na lâmpada. Não permita que o esfriamento espiritual de pessoas que andam do seu lado afetem você, afetem o seu relacionamento com Deus. Não permita que pessoas que são da sua família, que se esfriaram, que desanimaram, apague o fogo da presença de Deus no seu coração. A palavra de Deus diz que ele já estava velho, ele já não enxergava bem, ele já não tinha visão espiritual. Quantas não são as pessoas que já ouviram Deus falar? Eli era alguém que já tinha tido experiências com Deus. Eli era alguém que ouviu Deus, ele era um vocacionado. Ele foi alguém que foi despertado por Deus. Mas o pecado dos seus filhos, o fato dele fazer vista grossa, o fato de ele estar emocionalmente envolvido com seus filhos, essa apostasia atingiu a sua casa, atingiu a sua vida, a tal ponto que a palavra de Deus já não era mais frequente. Quanto tempo faz que Deus não fala com você? Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não gasta horas na presença do Pai e está na presença de Deus? Porque uma coisa é você ter uma vocação, uma coisa é você ter um ministério, uma coisa é você ser um intercessor aqui, ser um obreiro, ser alguém do ministério de música, a exercer alguma função ministerial, sendo um professor, uma professora de criança, alguém envolvido com a obra de Deus. Isso não significa que a chama está queimando em você. Ofni e Finéias, eles continuavam fazendo os mesmos serviços, só que sem a aprovação de Deus. Eles continuavam fazendo as mesmas tarefas, eles continuavam com os mesmos rituais. O ponto ápice da nossa vida cristã não é quando você dizima, não é quando você oferta, não é quando você frequenta culto, é quando você começa a entender que você foi chamado para ter um relacionamento genuíno com o Senhor. E quando você começa a desfrutar desse relacionamento, quando você começa a desfrutar dessa presença, você sabe por quê? Que Deus levantou a geração de Samuel, levantou Samuel para ouvir a voz de Deus, porque teve alguém
que orou pela vida de Samuel. Alguém que foi cobertura na vida de Samuel. A palavra de Deus diz que de ano em ano, sua mãe Ana levava o quê? Vestes novas para o seu filho. Ela ia lá e cobria o seu filho com vestes novas. Embora Samuel estivesse na casa de Eli, no templo, debaixo do serviço de Eli, quem era uma cobertura espiritual sobre a vida de Samuel era sua mãe Ana. E Ana tinha legalidade. Por quê? Porque um dia Ana, ela tinha um desejo no seu coração, ela tinha um sonho, ela tinha um projeto, ela almejava algo de Deus. Ela falava: eu quero ser mãe. E ela vivia chorando pelos cantos da sua casa. A sua rival a provocava incessantemente, Penina, e isso está relatado lá no capítulo 1. E Ana, ela chorava, e o seu marido Eucana todo ano subia para oferecer sacrifício em Siló. E diz a palavra de Deus que para Penina ele oferecia sacrifício, mas para Ana ele oferecia a porção dobrada. Até um dia que Ana falou o seguinte: olha, eu vou parar de ficar chorando pelos cantos, eu vou parar de reclamar para as pessoas, porque as pessoas não podem fazer nada por mim. Você sabia que tem gente que não adianta você falar do seu problema para ela, porque ela não vai orar por você, ela não vai ter uma palavra de Deus para você, ela não vai cooperar com você. Tem determinadas lutas que você tem que aprender a chorar na presença de Deus. Preste atenção, tem gente que não está preparado nem para ouvir os seus problemas, não está preparado para ouvir o que você tem a dizer. Sabe por quê? Porque você vai acabar de matar a fé daquela pessoa compartilhando o seu problema. Tem coisa que você vai resolver no quarto secreto, tem coisa que você vai resolver na oração, tem coisa que você vai resolver que a palavra de Deus diz assim: tu quando orares, entra lá no teu quarto em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E você sabe o que é interessante? É que Jesus ele disse: não é o pai que te ouve no secreto, mas é o que te vê. Deus quer ver você na presença dele, porque mais do que ouvir você, ele quer a sua presença, ele quer você perto dele. E diz a palavra de Deus que Samuel, ele crescia no tempo, ele crescia no tempo. Eu quero profetizar aqui que você vai crescer no tempo. Você vai crescer na presença de Deus. É na presença de Deus que você vai crescer. Você quer ver crescimento em áreas da sua vida? Corre para a presença. Corre para a presença. Porque é na presença de Deus que Deus vai falar com você. É na presença de Deus que Deus vai ministrar o teu coração. É na presença de Deus que você vai ouvir palavras de vida. É na presença de Deus. Teve uma ocasião que Jesus começou a falar a respeito: olha, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue. Ele estava preparando um ambiente para a ceia do Senhor, falando do sacrifício que ele iria fazer. E as pessoas falaram: o que esse homem está pensando? Eu vou comer a carne dele, beber o sangue dele. E começaram a dispersar. E Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês também querem ir embora? Jesus não estava à procura de seguidores em redes sociais. Jesus não estava à procura de like. Jesus não estava à procura de alguém, de uma autoafirmação através de pessoas. Mas Pedro e os discípulos adiantaram e falaram para
nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna. Vira aí para o teu irmão, diga assim: que outro lugar você pode estar a não ser na presença de Deus? Meu irmão, você está na casa de Deus, você está no santuário, na morada do Altíssimo. Ah, meu irmão, como eu amo o salmo que diz: até o guardão encontrou casa e aninho para si. Eu encontrei os teus altares, Rei meu, Senhor meu, Deus meu. Aleluia. Mais vale um dia na presença do Senhor do que em outras partes mil. Mais vale um dia na presença de Deus. Mais vale um dia na presença do Senhor. Sabe qual foi o problema de Ofni e Finéias? Se acostumaram com o ambiente da presença. A pior coisa que pode acontecer para nós é a gente se acostumar com o culto, é a gente se acostumar com a adoração, se acostumar com aquilo que fazemos na casa de Deus, e a gente começa a fazer as coisas no automático. Ofni e Finéias começaram a fazer tudo no automático, não se importando mais com a presença de Deus, não se importando mais se havia aprovação ou não da parte do Senhor. Meu irmão, não faça as coisas no automático, faça as coisas com preparação. Nós vamos perceber que aqui na palavra de Deus, o Senhor desperta Samuel várias vezes. E nessa noite eu quero comunicar o que o Espírito está me revelando. Ele vai dizer nessa noite para cada um de nós: até quando eu vou ter que te chamar? Até quando eu vou ter que te despertar? Até quando eu vou ter que falar contigo e tu não vai se levantar da sua cama, desse estado de dormência, desse estado de sonolência? Até quando eu vou te despertar? Até quando? E diz a palavra de Deus que Deus despertou várias vezes Samuel, e Samuel achava que era Eli que estava chamando ele, até o momento que ele percebeu, falou: eu acho que Deus está querendo falar com esse menino. Vira aí para o teu irmão, diga assim: Deus está querendo falar com você. Você está tão distraído, ouvindo outras vozes, achando que é Eli, achando que é o pastor, achando que a internet vai fazer algo por você, mas Deus está te despertando para você ir para a presença dele. Ele está atraindo você. Ele está atraindo você nessa noite. Olhe para alguém que está aí do seu lado e diga assim: em nome de Jesus, o Senhor nessa noite, Ele está nos despertando. Cabe a mim e a você responder ao Senhor. Deus é um Deus que responde respostas. Ele não responde indagações, Ele responde posicionamento. A palavra de Deus diz que Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Põe-te em pé. Deus não fala com gente caída. Quando Ele fala, é para levantar o caído. Se Deus está falando com você, levante-se do lugar onde você está. Você precisa se levantar desse lugar da sonolência, da apatia, se levantar desse lugar do esfriamento espiritual, essa falta de interesse, de fazer de conta que Deus está falando com alguém. Não, é com outra pessoa. Não, irmão. Talvez não lhe tenha sido revelada ainda a palavra de Deus, mas Deus está falando com você. Aleluia.
precisa fazer é menos coisas. É menos coisas. O que você precisa fazer é correr para a presença. Talvez o que você precisa fazer é dar uma desafogada na sua agenda. Você está distraído com muitas coisas. Você está distraído com muitas coisas. Muitas coisas estão disputando a sua atenção. Quando Deus falou com Samuel, Samuel pensou que era Eli que estava falando com ele. A voz de Eli estava disputando com a voz de Deus. Que silencie todas as demais vozes, que todas as demais vozes se calem nesta noite, para que você ouça uma única voz, para que você ouça a voz do Senhor falando com você. Ele te chama pelo teu nome. E diz a palavra de Deus, que quando Samuel fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse: estou para fazer uma coisa terrível em Israel. Eu vou cumprir tudo que eu disse que eu faria na casa de Eli. Eu vou executar juízo. Você sabe o que é tremendo nesse texto? É que nós vemos se cumprir o que diz Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. Amós, abra sua Bíblia, no profeta Amós, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículos 7 e 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Aqui Deus está dizendo, não que os profetas são especiais. Olha, Deus ele tem algo especial para os profetas. Não, é que Deus está dizendo o seguinte aqui: Deus está revelando algo. Quando eu quero fazer algo, quando eu quero executar algo, quando eu quero me mover, quando eu quero realizar algo, antes de realizar, eu vou comunicar o que eu vou fazer. Deus está dizendo: o Senhor não fará coisa alguma antes de revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você sabe por que nós estamos vivendo tão pouco o mover de Deus, o agir de Deus? Porque nós estamos ouvindo pouco a Deus. Nós queremos que Deus faça muito na nossa vida. Nós queremos que Deus faça muito nos nossos cultos. Nós queremos que Deus faça muito no meio de nós. Mas tem pouca gente disposta a ouvir aquilo que Deus quer fazer. Quando nós pararmos para ouvir o que Deus quer fazer, nós vamos começar a ver as mãos dele agindo na nossa vida. Nós vamos começar a ver Deus agindo na nossa casa, agindo no nosso meio. Está na hora, meu irmão, de Deus levantar e despertar uma geração profética. Está na hora de Deus levantar sacerdotes que estejam alinhados com o coração dele. A palavra de Deus para Ofni, Finéias e para Eli foi o seguinte: eu já preparei alguém que vai andar diante do meu escolhido. A minha mão será firme com ele e a sua casa será uma casa duradoura. Deus estava dizendo: eu vou levantar um ministério que vai ser prevalecente, um ministério que vai ser contínuo. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos viver, muitas das vezes, muito fogo de Deus, mas para Deus, o importante não é o muito fogo do Espírito, mas é o fogo constante, é o fogo
se apaga. Olhe para alguém que está aí do seu lado e diga assim: mais importante do que queimar muito é queimar sempre. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus não quer que você tenha uma experiência fumegante com o Senhor hoje. Oh, glória! Aleluia! Que louco, que maravilha! Chega na quarta-feira, na terça-feira já está derrubado. O fogo já acabou. É aquele fogo de churrasco, daquele carvão que pega assim com facilidade, mas acaba rápido. Meu irmão, Deus quer que você seja igual cozinha de fogão a lenha. Demora para pegar fogo, mas quando pega também demora para apagar. Vira aí para o teu irmão, diga em nome de Jesus. Deus está nos despertando nessa noite. Quantos creem que essa noite é uma noite que Deus marcou para despertar você? A minha pergunta é: você vai ficar deitado ainda dentro do templo? Você vai ficar ainda acomodado dentro do templo? Samuel foi despertado pelo Senhor, mas por várias vezes ele voltou a deitar-se. Diga aí para o teu irmão: não volta a deitar, não. Espera Deus falar. Deus vai falar conosco. Deus vai falar com você. Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. Você sabe por que Deus despertou a geração de Samuel, a geração que ouviu a Deus? Porque antes de Samuel tinha uma geração que Deus ouviu, que foi a sua mãe. Deus vai levantar pessoas aqui, porque Deus está ouvindo a oração de alguns irmãos aqui que tem sido como Ana, que tem visto o que está faltando. Está faltando isso na casa de Deus. Ana chegou na casa de Deus para pedir um filho. Quando ela chegou, ela falou: puxa, esse lugar está mais estéril do que eu. Esse lugar está mais estéril do que meu ventre. Não tem sacerdote, não tem homem de Deus, não tem gente de Deus. E ela falou o seguinte para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der, eu te dou de volta. Se o Senhor me der, eu coloco à tua disposição. Sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Ele vai ser sacerdote do Senhor todos os dias. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu a oração de Ana. Diga aleluia. Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado e diga assim: Deus está ouvindo a oração dessa igreja. Aleluia. Deixa eu te dizer, Deus não tem problema nenhum em te dar dinheiro, desde que você esteja disposto a dar para Deus. Deus não tem problema nenhum de dar recursos para os seus filhos, desde que você esteja disposto a devolver para Ele. Deus, Ele vai dar tudo o que você pedir, que você está disposto a devolver para Ele no altar. Ana, ela queria um filho, enquanto ela não foi no templo e não contemplou que havia uma necessidade da parte de Deus, que Deus precisava de sacerdote, que Deus precisava de ministros. Ei, irmão,
seu irmão, diga assim para ele: Deus vai fazer com que os seus sonhos cheguem muito mais além do que você pode imaginar. Mas você precisa alinhar, ajustar o seu sonho com o sonho de Deus. Quando você começar a entender, Deus está precisando de professores de inglês, eis-me aqui. Deus está precisando de músicos no altar. Eu não sei tocar, Senhor, mas se o Senhor me capacitar, eu vou ser esse músico. Senhor, o Senhor está precisando de obreiros. Senhor, eu sou novo na fé, mas eu estou à disposição do Senhor e da sua obra. Aí você vai começar a ver Deus fazer as coisas na sua vida, porque você também está agora tendo um entendimento e olhando e dizendo: Deus, eu vou tampar essa brecha que precisa ser tampada na tua obra, na tua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vira aí para o teu irmão, então diga assim: desperta ao teu glórias. Desperta. Desperta. Sai desse banco. Sai dessa mornidão. Sai dessa vida de conforto. Sabe o que o conforto trouxe para Eli? Trouxe morte. A Bíblia diz que Eli estava sentado no seu lugar de costume. Quando soube que a arca do Senhor tinha sido capturada, ele caiu de costa e quebrou o pescoço e morreu dentro do templo. É isso que o conforto traz. O conforto traz morte espiritual. Quando nós não assumimos a nossa posição como sacerdotes, como ministros do Senhor, quando nós já não queremos orar, não queremos mais ouvir a Deus, não queremos mais ministrar, não queremos mais manter acesa a chama da presença, não queremos mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Sabe, irmão, sabe que é sacrifício? Sacrifício é chegar no pleno domingo, 5 horas da tarde, mais cedo aqui para orar. Ah, mas os outros não vêm. Não interessa que os outros não vêm. Você está oferecendo sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não interessa se os outros estão fazendo errado. Eu vou fazer o que é certo, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, fraudulosamente. É para adorar a Deus. Eu vou chegar mais cedo, eu vou ensaiar, eu vou ministrar adoração, não vou fazer de qualquer jeito, eu não vou fazer de qualquer forma, eu vou ouvir as músicas antes, eu vou tirar as canções antes. É para ministrar na casa de Deus, eu vou oferecer sacrifício a Deus, porque aquilo que não me custa nada também não tem valor para Deus. Davi disse isso quando ele foi sacrificar na eira de Araúna. Araúna falou: pega esse pedaço de terra, eu estou te dando também os bois para você sacrificar. Davi falou: você é louco, rapaz? Como que eu vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe? Como que eu vou oferecer? Põe um preço aí nessa terra, põe um preço aí nesse boi, põe um preço em tudo aí. Eu vou pagar o preço justo, porque eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Tem gente que quer oferecer adoração para Deus, mas está querendo oferecer a adoração que não custa nada. Não tem cruz,
tomar banho, tinha até sal grosso no corpo. E aí vem no culto, passeou o dia todo, andou no parque o dia todo, debaixo de sol, quer vir na igreja e quer sentir a presença de Deus. Sabe o que você vai sentir? Vai sentir um choque quando enfiar o dedo na tomada. É isso que você vai sentir. Você não vai sentir nada mesmo. Você alimentou a sua carne, o seu ego até agora. Não se preparou. Você sabia que o sacerdote, para entrar na presença de Deus, ele tinha que se preparar o dia todinho. Ele tinha que se lavar. Uma preparação. Eu não venho aqui a esse culto e fico o dia todo assistindo televisão. Eu gasto tempo na presença de Deus. Pessoas mais próximas a mim sabem que eu não como fora, não vou em lugar nenhum. Você pode marcar festa, pode marcar o que for, eu não vou. Não vou de domingo. Isso é ritual, é religioso. Não é, meu irmão. Eu tenho consciência. Se eu quero ser um instrumento usado nas mãos de Deus, eu tenho que ter tempo de preparação na presença dele. Eu sou um sacerdote. Eu tenho consciência do que Deus me chamou. Eu tenho consciência. Se você não tem, hoje você está tendo uma consciência do porquê que muitas das vezes o seu culto não flui, o seu culto é pesado. Por quê? Porque você vem na carne aqui. Você quer oferecer as coisas na carne, sem sacrifício. Quer chegar aqui na igreja e alguém põe a mão e você recebe uma descarga de unção. Não vai receber. Não vai. Desse jeito não vai. Quando que você vai receber? Quando você